Questão 6. O prefeito de Itaquaquecetuba, São Paulo, expediu decreto municipal determinando a não aplicação da Lei Estadual A no âmbito da municipalidade. Ato contínuo, o prefeito de Ferraz de Vasconcelos, município vizinho, decidiu expedir decreto com idêntico conteúdo. O Procurador-Geral de Justiça do Estado ingressou com ADI no Tribunal de Justiça local, postulando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual A em face da Constituição do Estado de São Paulo. O TJ, no mérito, julgou o pedido improcedente. O governador do Estado interpôs recurso extraordinário no STF. Entendeu o recorrente que a lei violava dispositivo simultaneamente da Constituição Estadual e da Constituição Federal. O STF, ao analisar o mérito, julgou o pedido declarando O STF, ao analisar o mérito, julgou procedente o pedido declarando a inconstitucionalidade da Lei Estadual A em face da Constituição Federal. A sentença transita em julgado, sendo substituídos pelos seus sucessores. Os novos prefeitos de Itaquaquecetuba e de Ferraz de Vasconcelos decidiram revogar os decretos e aplicar a lei no âmbito territorial de suas municipalidades. Avalie a legitimidade da postura adotada pelos prefeitos. Então vamos lá. A questão ela tem uma aparente complexidade, mas ela não é tão complexa assim. Vejamos então a postura dos dois primeiros prefeitos, que expediram decretos, suspendendo por meio desses decretos a aplicação de lei estadual, a Lei Estadual A, entendendo que essa lei é inconstitucional, reputando a Lei Estadual A incompatível com a Constituição. Ok. O Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público local, chefe do Ministério Público Estadual, ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça local, entendendo que essa Lei Estadual A é incompatível com a Constituição do Estado de São Paulo. Qual foi a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo? Julgou o pedido improcedente, entendendo que a lei, no caso aqui, era constitucional. Certo? Então, assim, o Tribunal de Justiça entendeu que a lei era constitucional. Ok. O governador do Estado interpôs recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal. O governador entendeu que a lei violava dispositivo tanto da Constituição do Estado quanto da Constituição Federal. Entenderam? Porque se trata de uma lei estadual. A lei estadual, ela se submete a duplo parâmetro de constitucionalidade. Ela tem que ser compatível com a Constituição do Estado e ela tem que ser compatível com a Constituição Federal. Aqui no Estado, o Tribunal de Justiça julgou o pedido improcedente porque entendeu que a lei A era compatível com a Constituição Estadual. O governador do Estado, não concordando com essa decisão, interpôs recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal, por entender que essa lei, a Lei Estadual A, violava também a Constituição da República. E nesse sentido, o STF, ao analisar o mérito do recurso extraordinário, julgou procedente o pedido, entendendo que a Lei Estadual A, ela de fato era inconstitucional. Ok, então nós estamos diante de uma seguinte situação. A Lei Estadual A é constitucional em relação à Constituição do Estado de São Paulo, mas é inconstitucional em relação à Constituição da República. Nesse sentido, essa lei ela não pode continuar operando seus efeitos, porque uma vez declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, nesse sentido, o Poder Judiciário atua como legislador negativo. A lei ela é expurgada do sistema. Compreenderam? Ok. Então, percebam. Em relação à postura dos dois primeiros prefeitos, nós vamos analisar o seguinte.
Em que pese a divergência doutrinária acerca da legitimidade ou não de os prefeitos poderem suspender ou deixar de aplicar uma lei quando reputarem inconstitucional, o certo é que nós temos precedente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ainda não modificado, no sentido de que essa conduta é plenamente legítima. A conduta do prefeito é plenamente legítima. Nós sabemos que após a Constituição de 88, ou que a Constituição de 88 rompeu com o monopólio do Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República, até o advento da Constituição de 88, era o único legitimado a ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. A Constituição Federal de 88 atribuiu essa legitimidade a uma série de outras autoridades, conforme o artigo 103 da Constituição. De entre essas autoridades, nós temos o presidente da República e os governadores. Os prefeitos não têm esta legitimidade. De modo que, o que a doutrina entende? Olha só, negar legitimidade à conduta de deixar de aplicar uma norma, quando reputá-la inconstitucional ao presidente e aos governadores, porque eles têm legitimidade para ingressar com ação direta de inconstitucionalidade e atribuí-la ao prefeito, seria algo meio paradoxal. Estaríamos entregando aos prefeitos municipais, portanto, prerrogativas não extensíveis aos chefes do executivo estadual, distrital e do governo federal. De modo que prevaleceu, portanto, o entendimento de que os prefeitos têm sim legitimidade para deixar de aplicar uma lei quando reputá-la inconstitucional. Então a conduta dos dois primeiros prefeitos aqui é plenamente legítima. Agora vamos analisar, vamos avaliar a postura dos dois últimos prefeitos. O que eles fizeram? Eles revogaram esse decreto anterior aqui que determinava a suspensão da execução da lei estadual A. Eles fizeram isso. Eles revogaram o decreto. Será que essa conduta está correta? Olha só, a conduta dos prefeitos está absolutamente equivocada e ilegítima, e eles correm o risco, inclusive, de responder pelo crime de responsabilidade perante a Câmara de Vereadores, uma vez que eles estão deixando de cumprir decisão judicial. E quem deixa de cumprir decisão judicial nos termos do artigo 85, inciso 7 da Constituição Federal, comete crime de responsabilidade. Você poderia perguntar, mas em qual sentido? Vejam só, o Supremo Tribunal Federal, quando examinou o recurso extraordinário, entendeu que o pedido era procedente, no sentido de que a lei estadual A é incompatível com a Constituição da República. Em que pese a sua compatibilidade com a Constituição estadual, ela não é compatível com a Constituição Federal. Se ela não é compatível com a Constituição Federal, ela não pode estar no sistema. Tá? Nós precisamos resgatar a rigidez, a lisura da ordem jurídica objetiva e expurgar a lei estadual A do sistema. De modo que a postura desses prefeitos aqui é plenamente ilegítima, criticável, equivocada. E esses prefeitos poderiam, por exemplo, responder pelo crime de responsabilidade.